Olá pessoal, saudações. Eu sou Mário Fernandes. Estou aqui para gravar hoje o segundo vídeo da série sobre obsessões, processos obsessivos. E a gente agradece cada um de vocês por estar inscrito em nosso canal. Deixe o seu like. E quem não se inscreveu ainda, que estiver vendo estes materiais, por favor, isso é muito bom e nos estimula a prosseguir no nosso trabalho de divulgação das questões espirituais e da espiritualidade. Nós já estudamos, na verdade, a obsessão há vários anos. E a gente tem a certeza de que não aprendeu tudo ainda, porque é muita coisa. São processos muito complexos e não se aprende de uma hora para outra. Mas o que interessa é sabermos que as obsessões elas estão presentes em nossas vidas, de todos nós praticamente. E a obsessão, ela caracteriza uma perseguição de alguém contra alguém. Nós já falamos isso um pouco no vídeo passado, e agora vamos dar uma reforçada nisso também, para que nós possamos observar. Será que eu também não estou obsediando alguém? Será que eu, de alguma forma, não sou um obsessor? Então nós vamos ver hoje as vias, de processos obsessivos que existem. Hoje nós vamos falar de duas. Aquela que é a mais conhecida, que todo mundo busca atendimento, que todo mundo acredita, que é de desencarnado para encarnado, que é o mais comum. É constante a gente encontrar pessoas se dizendo com problemas espirituais. E na maioria das vezes, quando essas pessoas estão se dizendo com problemas espirituais, elas se referem à ação de um espírito que ela tem como sendo um espírito mau que a perturba. Mas ela não lembra, ela não sabe que em um passado longínquo, provavelmente ela tenha de alguma forma também trazido algum dano, algum desconforto, cometido qualquer ato mais pesado contra esta pessoa, e hoje ela se encontra nessa condição, ela vem cobrar aquilo que ela acha que tem direito. E essas ligações, quando elas são antigas, elas se dão através do pensamento. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento nosso é a base de tudo. Em tudo aquilo que nós pensamos, nós estamos ligando aquilo onde está o nosso pensamento. Então, os processos obsessivos, quando nós cometemos os nossos equívocos contra alguém e não acertamos isso ainda, esse elo ele vai embora até o dia que nós resolvermos, de ambas as partes, acertar tudo isso. Senão, permanece por centenas de anos, até que se resolva a grande problemática. E isso nos traz consequências muito dolorosas, muito difíceis, no decorrer da nossa existência física. Então nós vamos estar abordando aqui para que a gente comece a entender melhor tudo isso e, entendendo, a gente vai poder trabalhar isso. Vamos ver então essa questão, como ela se dá do mundo espiritual para o mundo físico e do mundo físico para o mundo espiritual. As obsessões de desencarnado para encarnado são as mais conhecidas, porque todo mundo na rua, no trabalho, pessoas que a gente conversa, acho que eu estou com um espírito me perseguindo. Acho que eu estou com isso e com aquilo. Estou possuído. Fulano está possuído. São termos que a gente não deve usar. São termos pejorativos, muito perigosos. Então, qualquer problema que boa parte das pessoas que transitam pelo mundo físico sentem é culpa dos espíritos. São ações negativas de espíritos. Fizeram alguma coisa para mim. Então, é uma coisa muito comum esse pensamento, esse entendimento da obsessão de desencarnado para o encarnado. É a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado. A gente sabe disso. Isso é a realidade.
Mas nem tudo é uma ação de processos obsessivos. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser o de maior incidência. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático, pelo corpo físico, porque ele não vê, ele não sabe o que está acontecendo. Ele age de forma sorrateira, escondido. Agindo nas sombras, o obsessor tem, a seu favor, o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Quero lembrar uma coisa. Vítima hoje, algoz ontem. Isso é fato. A cobrança não erra o endereço. Ninguém vai na casa errada para cobrar alguém. Esta incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre, deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão. Tudo aquilo que a gente faz fica ligado, fica acionado até que a gente apague. Principalmente em relação com outras pessoas. Se nós criamos um vínculo negativo, enquanto nós não tratarmos isso, não limparmos isso, não passarmos uma borracha, isso permanece por 10, 20, 100, 200, 1000 anos e mais até que a gente faça a limpeza de tudo isso. Estas chamadas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa e do remorso. Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem o saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afiniza e assim prejudicá-la com suas vibrações. Outros o fazem intencionalmente, a maioria com o intuito de perseguir ou vingar-se. Percebem vocês o quanto isso é algo muito sutil que acontece no mundo, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. São as relações que nós temos com os espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Pergunta de O Livro dos Espíritos. Influencia a tal ponto que são eles que nos dirigem. Isso é grave. É grave porque a maioria não sabe. Não é que é grave porque eles influenciam, mas é que a maioria não sabe disso. Passa despercebido. E as religiões que deveriam ser o alicerce, o suporte para a humanidade, elas não fazem o seu papel. Hoje, sem crítica, mas as religiões buscam muito mais se tornarem empresas, tirar dinheiro das pessoas, do que socorrer quem as procure. Infelizmente. Obsessões do mundo físico para o mundo espiritual. Como é possível isso? Mas existe. E existe muito, e eu diria quase que igual do mundo espiritual para o mundo físico. É aquela perturbação que nós, após a pessoa desencarnar, nós geramos em nós. É uma série de coisas que os nossos pensamentos, como a gente disse, eles provocam-se essa ligação, e este que está desencarnado, por ser o pensamento uma grande força, sente também os efeitos desses pensamentos nossos. Sejam eles maléficos, benéficos, mas a pessoa sente. Aquele que desencarnou, ele sente. E muitas vezes há pessoas que odeiam aquele que desencarnou. Então esse ódio que ela carrega consigo, sabe-se lá de quando, ele permanece e a pessoa sente no plano espiritual esse efeito pesado, danoso durante a sua caminhada no plano astral. Então esse é um processo muito comum de pessoas que ficam na Terra reencarnadas obsediar pessoas que desencarnaram, que estão agora no mundo astral. Parece que não existe, parece que é uma coisa absurda, mas eu ratifico aqui, não é coisa absurda, é uma coisa muito normal, muito natural. Por isso a necessidade de nós perdoarmos. O perdão é uma grande chave que nos liberta de muita coisa. Quando alguém nos faz qualquer desfeita, maldade, seja lá o que for, que nos traz qualquer dissabor, perdoemos.
Entendamos que ali está uma pessoa em desequilíbrio, doente. Então a gente perdoa, fica tudo bem. E quando a gente perdoa, esse elo de ligação, que eu falo um elo porque parece um elo de uma corrente, ele se desfaz. E a gente segue a vida da gente normalmente. Vamos ver então como se dão os processos obsessivos de encarnado para desencarnado. Será? É possível isso? Claro. Como a gente disse, onde está o ser humano imperfeito, ainda que não conseguiu evoluir na sua escada do progresso? Ele está nessa condição. Tanto faz estar no mundo astral, no mundo espiritual, como estar no mundo físico. A criatura, a mente, o ser é o mesmo. O que difere, que muita gente acha que é o principal, é o corpo biológico. Você pode estar com ou sem este corpo biológico, que você é a mesma pessoa. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer. Mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retornando às reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero, pois, advindo da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta e etc. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Ah, se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que os atraem e os imantam à retaguarda. Já ouvimos algumas vezes pessoas dizerem do desencarnado: eu odeio, foi isso, foi aquilo, fez tal coisa, então que vá para aquele lugar. Quantas vezes todos nós, tenho certeza, já ouvimos esse tipo de acusação, esse tipo de comportamento, esse tipo de reação para com o desencarnado. Isto é um processo obsessivo de encarnado para desencarnado, porque isso afeta, como foi dito aqui, a vida dele na sequência no plano espiritual. É uma energia que é emitida. O emissor emite, o receptor recebe. Isso é certo. E isso causa para este desencarnado grandes problemas, grandes dificuldades, situações embaraçosas na sua nova vida, no prosseguir da sua jornada. É isso, pessoal. Na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre essas vias que se dão os processos obsessivos. Tem coisa muito interessante que a gente precisa saber. Até mesmo a nossa auto-obsessão. Nós nos obsediando. Isso acontece? Claro que acontece. E muito. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Não esqueça, deixa o seu likezinho aqui pra gente. Curta. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa prosseguir nesse trabalho que não é fácil
mas que é gratificante poder ser útil a alguém, às pessoas, e a gente vai em frente com esse, que eu acho um maravilhoso trabalho. Muita paz, muita harmonia, muita luz na vida de cada um de vocês.